Filho, Pai, que vai trazer a tua palavra. Pai, fala conosco. Pai, tu sabe como a tua igreja chegou neste lugar. Pai, abençoa a vida do teu filho. Assim te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, tomai os seus assentos. Estou aprendendo com Marcos Paulo. Um dia eu chego lá. Meus irmãos, meus irmãos, estou alegre por estar ministrando mais uma vez na minha casa espiritual. Já faz um tempo. Mas vocês não perderam muito, então muitas pessoas que literalmente, não né, mas que pregaram aqui, pregaram de modo muito excelente. A casa do Senhor é boa por causa disso, porque tem muita, mas muita capacidade. Não fica numa dependência, porque muitas das vezes o inimigo tenta colocar pensando que nós somos insubstituíveis. E a igreja mostra o recurso que tem. Deus investe em pessoas. E eu acho extraordinário nisso. Porque a capacidade nunca vai estar em nós, vai estar nele. Nós sempre mesmo somos vasos onde ele desce com a sua presença. E é isso que Deus faz no nosso meio. Ele levanta pessoas para louvar, levanta pessoas para pregar. Muitas das vezes faz os dois ao mesmo tempo. E aí Deus vai fazendo a obra acontecer. Nunca se esqueça, oh, aleluia, quando chegar na presença do Senhor, nunca chegue de mão vazia. Sempre apresenta para o Senhor algo, e Deus sempre vai abençoar as nossas vidas. Meus irmãos, eu tentei fugir, estava literalmente já em outro texto em minha mente, mas aí eu estava, né, esse negócio de ter que começar a acertar essa... Agora então... O pessoal, ela fala errado, esses varão. Agora tem que vigiar muito. Tem que vigiar e muito. Estava em casa na parte da tarde, eu meditei muito nesse texto. Mas quando chegou aqui, eu já comecei a correr, querendo direcionar para outros caminhos. E quando o Marcos Paulo começou a ter a oportunidade, eu vi que Deus estava nesta palavra. Depois a Paloma te complementou. E eu falei, Deus, tu está nesse negócio, então vamos abrir em 1 Samuel, capítulo de número 16, aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 16. Enquanto os irmãos procuram desejar um feliz dias dos pais. Os pais são meio jogados pro lado, já percebeu? Esse dia das mães aqui, o negócio vai ficar estreito aqui. Feito, era bola, era tudo. Era tudo que tinha. Mas é o dia dos pais, né? Ah, tá bom, valeu. Mas eu tenho uma história muito curiosa, assim, uma história da minha vida. Quem me conhece mais próximo sabe que eu perdi o pai muito, muito cedo. Meu pai morreu... Quando meu pai faleceu, eu tinha 3, 4 anos, eu acho. Não tenho nenhum tipo de noção de como era o meu pai, né? A não ser pelas algumas fotos. Ainda que existe, porque quem sabe que mora nesta comunidade sabe que de vez em quando a enchente gostava de levar retratos, né? E a gente tem que procurar lá no Rio Acari, de vez em quando, algumas coisas. E algumas lembranças se foram nas enchentes da vida. Então E quando chegou assim, mais ou menos na minha pré-adolescência, ali 12, 13 anos, ficava alguns questionamentos. O Alex vai ter noção do que eu vou falar. Porque muitas das vezes a gente lá na igreja tinha muitas homenagens para o Dia dos Pais. E eu, meus irmãos, a gente ficava meio sem sintonia, porque a gente ficava no meio de um monte de criancinha cheia de pai, e muitas das vezes tinha que levar uma lembrancinha para os pais. A gente no meio da igreja, aí, de vez em quando soltava, dava lembrancinha na mão de todas as crianças, inclusive da nossa, e falava, entrega para os seus pais. E a gente ficava meio sem reação. E aí muitas das vezes o falecido pastor Gouveia descia e abraçava a gente assim, e a gente se sentia bem. Mas isso foi alguns questionamentos que apareceu na nossa vida. Então quando chegou na minha pré-adolescência, ficou esse questionamento. Eu lembro que uma vez minha mãe deu um surto na minha mãe foi para Paraíba, levou a minha irmã, tipo falando, não, vocês se viram aí agora que se dane vocês. E a gente ficou em casa. Eu lembro que quando chegou no Natal, assim, aí aquela festividade de natalina, né, que é mais família,
Minha mãe não estava, o principal pilar da minha casa não estava. E eu lembro que o meu irmão Silas se juntava muito com o Alex lá pra cima, lá com o pessoal lá do Zé Antônio, né? Meu irmão Jael era muito louco, ficava lá pra Copacabana lá. E meu irmão Marco, nem se diz, né? Ficava lá em Jericinó, né? Então, quem conhece tá entendendo o que eu tô falando. Ficava lá, né? Guardado, graças a Deus. E eu lembro que eu fiquei sozinho nesse Natal. E eu fiquei muito triste, muito triste. E eu lembro que quando veio o ano novo, eu falei, Deus, eu quero algo novo, porque o ano novo vai ser igual ao meu Natal. Eu lembro que no Natal eu estava em casa meio choroso, e os fogos acontecendo, e eu sentado em cima da cama da minha mãe, observando aquilo tudo, só escutando. E eu lembro que eu até dormi, cheguei a dormir. Mas eu lembro que antes de dormir eu comecei, deu algo dentro de mim, uma tristeza. E eu peguei a Bíblia da minha mãe e eu abri. E eu falava, Deus, quem é meu pai? Aí foi quando ele respondeu, que quando eu abri, saiu lá em Epístola de João, primeira Epístola de João. Eu lembro que o capítulo foi o número 3 e o verso número 1. Que ele fala, vede quão grande amor do Senhor, de sermos chamados filhos de Deus. Quando eu recebi aquela palavra, eu lembro legal que eu falava no meu coração, eu falei, foi Deus, mesmo não ter noção nenhuma do que era evangelho, eu falei, foi Deus que falou comigo. E Deus é meu pai. E depois daquele dia ali eu adotei, como entre aspas, adotei. Quando o pessoal chegava e falava, você tem pai? Eu falei, claro que eu tenho. Quem não tem pai? Todo mundo tem pai. Aí, cadê teu pai? Quem é teu pai? Eu falei, é Deus. Ele virou meu pai. Então, muitas das vezes ficamos tristes nesse momento. Pessoas que perderam, foi até a oração da Jaqueline, ela implantou isso. Tem muitas vezes pessoas que perderam os pais, ou muitas vezes os filhos que estão aqui sem os pais. E bate uma tristeza no coração nesse momento. Mas nunca se esqueça que nós temos um pai. Nós somos um pai. E pai nos trata como filho, né? O próprio evangelista João vai escrever isso, se não me engano, no capítulo 15, quando ele fala, o servo não vive na casa, mas o filho vive. Mostrando claramente que o pai tem amor ainda e carinho pelos seus filhos. Temos pais, meu irmão, não adianta, temos um pai. Temos um pai, amém? Então, feliz dia dos pais, meu irmão. Eu agradeci muito a ele. Falei, obrigado, papai, por tudo. O Senhor cuidou, me criou, me alimentou. Ainda continua fazendo isso. E muitas coisas. Vai chegar o dia que vamos ver face a face, né? E eu até brinco nas minhas orações. Falei, Deus, quando chegar no céu, não vou te chamar de Deus, não. Vou te chamar de pai. E está combinado. Ele aceitou, então... Quando chegar lá, quem for vai ver. Oh, quem entendeu, diga amém. Se tiver 2 aqui para subir para o céu, um é eu, quem é o outro aí, ó. Amém? Isso aí, essas coisas de pregadores antigos, velho, a gente que via. 1 Samuel, capítulo de número 16, vamos ler o verso 16, verso 1, vamos ler assim, está escrito assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos o tenho provido de um rei. Verso de número 10. Assim fez passar Jessé a seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda à mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxeram, e era ruivo e formoso de semblante de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, meus irmãos? Texto conhecidíssimo, né? Eu conheço muito esse texto, porque sempre quando tinha culto jovem, a gente chamava pregador. O pregador, eu acho que tinha uma coisa na mente, que tinha que trazer esse texto para os jovens. Então eu escutei de diversas formas esse texto. E eu cheguei já a pregar algumas vezes, já vi outras pessoas, irmãos no meio de nós, que já pregou de uma forma muito excelente esse texto. E esse texto é bom e é interessante, né?
Esse versículo primeiro chamou muito a minha atenção, né? É algo que eu já tinha pregado algumas vezes em outros lugares, e eu até falo, eu gosto de falar isso. Quando você tiver um alimento, e esse alimento primeiro tem que ser dividido dentro da sua casa. Eu sei que vai ter oportunidade de vocês levarem alimento para outros lugares, mas começa aqui dentro. Gálatas vai ensinar isso. Não, Paulo vai aos Gálatas vai ensinar isso, né? Se eu não me engano é Gálatas 6:10. Fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Ele está falando da gente. Alimento novo é bom estourar lá fora, né? Mas primeiro alimento o pessoal daqui, o pessoal também necessita. Meus irmãos, olha só como é que é tão interessante, porque eu ia começar justamente esse texto aonde o Marquinho começou a falar, né? Graças a Deus já tomamos um bom tempo aí, porque o Marquinho falou de uma forma expressiva. Depois a Paloma até veio trazendo algumas coisas muito interessantes que vou aplicar no texto, né? Meus irmãos, olha só, para você entender que primeiro é que Samuel foi escolhido pelo povo, né? O povo escolheu, o povo começou a enxergar, né? Enxergar os vizinhos, os povos vizinhos, e falava, pô, ele tem, a gente não tem? E é justamente querendo se igualar a eles. Mas o entendimento deles era totalmente ao contrário daquilo que a própria lei falava, né? Que Deus, quando criou a lei para Moisés, ele veio blindar o povo para que povos pagãos não entrassem no meio do povo e nenhum povo se vendesse aos povos pagãos. Por isso que a lei estava ali como se fosse um muro blindado para que nada entrasse no meio do povo. Agora o povo está querendo ser como eles lá, né? Está querendo tomar o seu jeito de governar. E aí pede um rei. É lindo quando você lê o texto todo, você percebe que o próprio Samuel alerta eles. Cara, Deus tirou vocês do Egito. Deus fez grande milagre. Deus sustentou vocês lá no meio do deserto. E mesmo assim, vocês vão querer um rei? Mostrando claramente que Samuel olhava assim aquilo de uma forma meio complicada. Mas o texto vai dizer que Samuel unge Saul. A palavra do Senhor fala que quando ele unge, essa palavra, quando a gente fala ungir, né, a gente simplesmente pensa que é um óleo que desce sobre a cabeça, e é isso no literal. Mas isso tem uma expressão muito grande para o povo. Porque o povo olhava, quando via um profeta ungindo alguém, o povo confiava naquela pessoa que está sendo ungida. Era como se o Samuel chegasse e falava assim, eu estou ungindo ele porque eu confio no que ele vai fazer. Depositava toda a confiança naquele homem. Então, quando unge no meio do povo, por isso que a maioria das unções do rei, a maioria não, todas as unções de todos os reis, era reunindo todo o povo, porque o povo tinha que ver. Então, quando o povo via, mesmo se o povo, supostamente, se não gostasse de quem está sendo ungido, ele falou assim, não, porque Samuel ungiu, eu vou acreditar neste homem. Olha só como é que é o tamanho da responsabilidade da unção. A palavra do Senhor vai dizer que Samuel unge, o povo vê. E o povo o que faz? Eu confio. Eu confio. Se o homem de Deus está confiando naquele homem, então eu vou confiar também. Olha só como é que é, mas sendo que nós sabemos que o ministério e o governo, né? Não vou falar ministério porque esse homem foi difícil. O governo de Saul começou muito bem. A Bíblia fala que já começou com a guerra e ele vencendo. E guerra é uma doce ilusão de pensarmos que somos bons. E eu não quero nem tocar nisso, porque as horas voam de vez em quando. A palavra do Senhor vai dizer que ele começa bem, mas ele começa a falhar no final. Aí entra o capítulo 15 de Samuel, que um dos últimos atos de Deus com Saul, né? Quando Deus chega para Samuel e fala, Samuel, isso aqui é tremendo. Lê só o capítulo de número 15 depois em casa, que você vai ver logo os primeiros versículos, Deus lembrando de uma situação. Cara, isso é extraordinário, varão. Deus lembrando de uma situação que os amalequitas fizeram com o povo de Deus. Porque na visão dos amalequitas já é coisa do passado. Mas Deus lembra, meu irmão. Meu Deus. Deus lembra. Porque a Bíblia vai falar claramente Deus se explicando. Cara, isso aqui é extraordinário, porque Deus não precisava fazer aquilo. Porque Deus chega para cima de Samuel. Samuel, eu estou lembrando dos amalequitas.
Que quando eu tirei o povo lá do Egito, o povo não tinha nenhum tipo de material bélico. O povo estava saindo sem nenhuma esperança ou expectativa para o meio de um deserto. O povo estava indo para o deserto e não estava treinado para uma guerra, não estava nada. E os amalequitas se levantaram justamente nessa hora. Meu Deus. Os amalequitas se levantaram como se fosse um grupo de jovens se levantando contra uma pessoa. Isso não parece uma covardia? Foi exatamente o que aconteceu. Se levantaram contra Israel. E a Bíblia fala que houve morte. Mas sendo, os amalequitas saíram vitoriosos. Porque o povo não sabia lutar. A pior covardia é tentar tocar em pessoas que estão chegando agora. Pensa que o tempo vai passar e se esqueceu. Deus não esquece. Tem pessoas que passaram por opressões e pensando que é coisa do passado, esquece isso. Deus não esquece. A justiça de Deus vai chegar. Tem pessoas aqui que literalmente estão passando por situações, ou passaram por situações tão complicadas que hoje leva até cicatrizes, mas na sua consciência está falando assim, poxa, é melhor esquecer. Mas Deus sabe o que está guardado dentro do teu coração. Mas sendo que Deus lá no céu está falando, calma que está chegando o momento. Está chegando o momento que eu vou fazer justiça. Deus está vendo. E Deus não se esquece. Perceba agora que Deus lembra de uma situação que aconteceu há muito tempo atrás com o povo dele. Então Deus agora está vendo que o povo está armado. Agora o povo sabe guerrear, sabe lutar, tem um exército. E agora Deus chega para Samuel e fala assim, meu Samuel, fala para Saul para entrar dentro das terras dos amalequitas e destrua tudo. Porque agora eu trago justiça para o povo do Senhor. A palavra do Senhor fala que Deus manda Samuel. Samuel chega até Saul. E quando ele chega até Saul, a Bíblia é bem clara que Deus dá uma definição de como queria. Ele queria que ninguém sobrevivesse. Cara, Deus estava com raiva. Ninguém ia sobreviver. Inclusive animais. Deus nem queria nada. Deus falou, o que vier deles não presta, não serve. Porque se tocou lá atrás, vai tocar agora, então não esquece. Mas queremos sair da aliança. Se Deus falou não, é não. É para acabar, é para acabar. A Bíblia fala claramente que Saul vai para essa guerra. E ele é vitorioso. Mas sendo que Saul, meu Deus, ô Saul, aonde tu se perdeu, Saul? A Bíblia vai falar que Saul no meio da batalha cisma em pegar os melhores bois, as melhores ovelhas e leva para o arraial. E o pior, ele pega o rei, o famoso rei Agag dos amalequitas, um dos piores homens. Se você conhece Acabe, o rei Acabe, você não gosta dele porque você não conhece Agag, rei dos amalequitas. A Bíblia fala que esse cara, quando pegava as mulheres hebreias, estrupavam. Meu Deus. A Bíblia fala que quando eles pegavam a grávida, ele abria a barriga e deixava a criança cair. E se a mulher tivesse viva, ele botava para correr com a criança pendurada. Vocês não... Agag não era flor que se cheira. Saul cisma com um coração estranho. Meu Deus! Porque aí entra o coração do homem enganoso. Ele pensou que estava fazendo uma coisa boa. Ele poupa a vida de Agag e leva para o arraial como se fosse um suposto preso. Quando ele faz isso, a Bíblia fala que Deus vai até Samuel. E aqui me chama a atenção, porque Deus está indo Samuel e porque Deus não repreendeu diretamente Saul. Porque Deus... Cara, meu Deus. Deus sempre vai atrás daquele que ungiu Saul. Deus vai atrás daquele que ungiu, que depositou confiança. Mostrou para o povo. Eu confio nele. Já que tu confia, Deus vai atrás de você. Ele foi atrás de Samuel.
E começa a falar: Samuel, Samuel, vai no arraial agora, porque aquele a qual você tem misericórdia está desobedecendo uma ordem minha. A Bíblia fala que quando Samuel foi desesperado, ele sai de Ramá, olha, ele vai até Gilgal, não é perto, meu irmão. Ele vai, quando ele chega lá, a Bíblia fala que quando ele vai entrando dentro do arraial, ele começa a escutar barulho de ovelha. Ele, numa guerra, ovelha? Começa a escutar os barulhos de boi. Começa a estranhar aquela situação, e ele olha para cima de Saul e fala: o que tu fez, cara? A ordem não era direta para acabar com tudo? Porque sempre quando alguém está desobedecendo a ordem de Deus, ele sempre vai vir com desculpas. Meu Deus. Sempre. Percebe que quando uma pessoa tem muitas desculpas é porque está devendo. Perceba que quando tem muitas enrolações, não consegue chegar no ponto, é porque tem alguma coisa errada. Jesus. Olha só a mente dele. Ele chega para Samuel e começa a falar: Samuel, eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Literalmente, olha só o que ele fala: eu trouxe isso aí para sacrificar ao Senhor, mas eu matei a maioria. Quer dizer, uma parte daquilo que Deus falou, ele cumpriu, mas a outra parte não. E isso é uma das maiores falhas que tem no meio de nós. Fazemos as coisas pela metade e pensamos que Deus quer. Pensamos que Deus está junto. Pensamos que Deus aceita qualquer coisa pela metade. Por isso que muitas das vezes, quando você vem aqui na frente, você tem que vir por todo, e se entregar por todo. Muitas das vezes, se você vier aqui com as bocas cantando, pregando, falando, você até consegue. Mas se o seu coração não estiver conectado com Ele, vai ser tudo menos culto. Cara, Saul fez uma coisa tão complicada, que é o ponto que Samuel olha para ele e fala: e aquele cara ali? E aquele rei? O que ele está fazendo aqui dentro? Ele fala assim: eu e o povo poupamos. Porque o povo também foi junto com ele, com Saul. Porque Samuel depositou confiança. O povo foi junto. E tudo que Saul fazia, o povo carimbava. A palavra do Senhor vai dizer, que aí entra aquele famoso texto. Vou ler para você, verso de número 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que... O problema é que queremos entregar qualquer coisa para o Senhor. E o pior de tudo, queremos entregar coisa que Deus não aprovou. Queremos apresentar o Senhor falando: Deus, olha aqui, eu senti no coração de fazer isso, mas lá atrás Deus falou: não, eu não quero. O problema é que queremos oferecer sacrifícios de qualquer maneira, e Deus está falando: melhor do que o sacrifício é a obediência. É triste, mas Deus rejeita o ministério, rejeita o ministério de Saul. Tudo por quê? Porque não obedeceu a voz de Deus. Uma coisa tão interessante aqui no verso de número 23, eu queria deixar isso já registrado no coração de vocês, porque Samuel continua o texto falando assim mesmo: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por que ele coloca a rebelião? Por quê? Se levar para uma lógica, Saul simplesmente, não é que simples, né? Ele só desobedeceu a voz de Deus. Então, se fosse numa lógica, ele era uma pessoa desobediente. Mas para Deus, uma pessoa que desobedece à sua vontade, Deus considera como pessoas que estão com espírito de rebelião. Porque quando eu desobedeço é porque eu não concordo com aquele que trouxe a palavra. Então, se Deus dá uma palavra e eu não obedeço, quer dizer que eu não concordo com aquilo que Ele está falando comigo. Então, se eu não concordo com Ele, então certamente eu sou oposição. Então, se eu sou oposição, então eu estou se rebelando contra Deus.
E muitas das vezes falamos, eu já escutei isso de bocas de muitas pessoas, que até da igreja, falando, não, eu não pratico macumbaria, feitiçaria, eu não pratico isso, mas não obedece. Então tem um espírito de rebelião que é igual a feitiçaria, macumbaria, essas coisas. Muitas das vezes as pessoas vêm dentro da igreja com o espírito de querer escutar só o que quer, mas não quer escutar o que Deus está falando. Porque o que manda é a palavra de Deus, não a força que tem dentro de mim querendo saber o que eu quero. Porque o pior momento da igreja, sabe qual é a maior crise da igreja? É quando as pessoas vêm aqui para dentro e falam para Deus, tu tem que falar assim, assim e assim. Porque se sair diferente, não é Deus falando. E se não é Deus falando, eu não concordo. Mas lá no céu Deus está falando, você está em rebelião. Porque a palavra do Senhor, quando vem, ela vem afiada. Ela atravessa a junta do nosso ser. Ela vai entrando até o confim da nossa alma. Parece que tudo que nós estamos falando aqui está entrando no ouvido e saindo no outro. Mas quando chega a aprovação, você vai lembrar cada palavra que foi mencionada aqui neste lugar. Por quê? É o Ezequiel ou é outro que está falando aqui? Não. É porque Deus está falando no meio de nós. É melhor obedecer. É melhor obedecer. A Bíblia vai falar que Samuel fica triste porque aquela pessoa que ele confiou o decepcionou. Aquela pessoa que literalmente ele depositou todos os créditos, decepcionou. Deus rejeitou aquele homem. Samuel fica abalado, o seu ministério começa a abalar. Eu gosto de falar sobre isso, porque muitas das vezes aquelas pessoas que nós confiamos, muitas das vezes nos decepciona. E a decepção muitas das vezes traz algo tão forte para nossas vidas, principalmente a vida espiritual, que muitas das vezes dá vontade de abandonar tudo, dá vontade de não querer fazer mais nada, porque a decepção traz uma depressão espiritual. Era o que está acontecendo com Samuel. Aí entra o versículo de número 1 do capítulo 16 de 1 Samuel, que ele está abalado, porque ele confiou demais. Meu Deus, meu Deus. Está abalado no seu ministério. Por quê? Porque ele depositou confiança em pessoas que o decepcionaram. Agora ele está literalmente querendo parar com tudo, falando, Deus, eu não uso mais ninguém. Eu não quero mais fazer a sua obra. Eu fico aqui em Ramá, no lugar de concerto, no lugar onde só está eu, porque cada um de nós temos um lugar que choramos. Cada um de nós temos um lugar e oculto dentro da nossa casa, que muitas das vezes é só você e Deus. Ninguém sabe, você só chora, parece que sozinho, ninguém te vê, mas Deus está vendo. A decepção cria uma ferida na alma que ninguém consegue curar, a não ser Deus. Muitas das vezes vem envolvida com decepções e traições ao mesmo tempo, porque aquilo que nós depositamos e ungimos, falando, não, é homem de Deus, não, Deus vai mudar, mas às vezes quando não acontece do jeito que nós planejamos, ficamos decepcionados. Samuel está decepcionado. Então Samuel precisa de algo novo. A Bíblia vai falar que o algo novo começa a ser desenvolvido no coração de Deus. Quem era esse algo novo? Era Davi. Oh, aleluia. Aleluia. Porque muitas das vezes você está decepcionado e chorando por alguém que já se foi, que Deus rejeitou. Mas enquanto você está chorando naquele canto, Deus está lá na frente falando, você não sabe nada, eu já estou levantando Davi. Muitas das vezes você está entrando aqui neste lugar e está falando, Deus, eu não tenho noção, não tenho mais esperança dentro de mim para continuar. Parece que quando eu entro na sua casa as coisas continuam do mesmo jeito. As tristezas na minha alma ainda continuam. E muitas das vezes nós choramos por pessoas que já se passaram. Pessoas que Deus já literalmente falou, Deus, não quero mais na tua vida. O anonimato ainda Deus cuida. No anonimato Deus ainda trata. A palavra do Senhor vai dizer que Samuel está triste, abatido. Eu estou falando de Samuel, meu irmão. O cara daquelas 3 unções. Quem se lembra das 3 unções? No Velho Testamento
só 3 pessoas que poderiam ter a presença de Deus. Era sacerdote, profeta e rei. Samuel tinha 2. Ele era sacerdote e profeta. Quer ver homem mais bravo do que ele? Não tem, irmão. O cara demonstra ser uma autoridade tão grande. Demonstra ter uma unção tão grande que todos que olham para ele, vê ele como exemplo. Mas esse homem agora está de cabisbaixo. Não quer mais. Meu Deus, eu vou falar uma coisa aqui que parece heresia, mas unção não segura. Os momentos da crise vai acontecer. Você pode ter a unção que for, mas vai chegar o tempo que você vai para o cantinho de Ramá, que vai chorar sozinho e ninguém vai ver, que você vai clamar a Deus e parece que Deus está em silêncio. Parece que todo mundo ao teu lado está recebendo menos você. Parece que as promessas foram esquecidas por Deus. E nesse momento de crise, Deus aparece para Samuel. Oh, aleluia. Deus aparece para Samuel e olha só o que Deus fala para Samuel. Até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Essa palavra dó, muitas das vezes está pensando que Samuel está sentindo pena. Não é. É que tudo que aconteceu com Saul foi literalmente Samuel sendo o pivô, mostrando, praticamente ele estava dentro do seu coração falando, eu sou o culpado disso tudo está acontecendo. E Deus está literalmente falando com ele, até quando tu terá dó? Até quando tu vai ficar de cabisbaixo? Até quando tu vai ficar recuado? Eu não te chamei para isso. Está na hora de você botar isso para o lado. Está na hora de você se levantar, Samuel. Está na hora de você se erguer. Porque a unção que eu derramei sobre você é única. É única porque naquela época ninguém tinha aquela unção. Só Samuel. Tu via profeta? Via, mas era só profeta. Tu via sacerdote? Tu via, mas era só sacerdote. Agora, profeta e sacerdote só era Samuel. O que Deus fez na tua vida só é para você. A unção que Ele derramou sobre a sua vida ninguém tem, está sobre você. Por isso que Ele ainda está investindo em Samuel. Por isso que Ele está investindo em você neste momento. Porque se fosse igual a qualquer um, como o Marcos Paulo falou, Deus não precisava, já tinha outro, mas não. Deus está falando, se eu investir a unção em você, é você que eu vou levantar. Tem gente que entrou aqui com cabisbaixo, triste, colocando problemas em outros lugares e falando, Deus, eu não quero, eu estou aqui porque o Senhor mandou, mas eu não quero, eu só estou fazendo porque o Senhor quer, mas eu não quero. Mas Deus está falando, ei, até quando? Até quando terás dó? Coloca isso para o lado e se levanta na presença. Isso é tão sério, porque olha só o que Deus fala logo com ele depois. Enche o teu vaso de azeite. Você não está entendendo o que eu estou falando. Tem Samuel aqui dentro escondido em Ramá. E Deus hoje está falando, enche teu vaso de azeite. Perceba, ele era um profeta também. Profeta não pode andar de vaso vazio. Profeta andava sempre com azeite na botija. Sempre. Porque a qualquer momento Deus falava, unge. E ele tinha que ter azeite. Se o vaso dele estava vazio, é porque ele já estava abandonando o seu ministério, a sua posição. E Deus olha e fala literalmente para mim e para você, está até vazio, mas hoje eu derramo azeite. Deus derrama azeite. Porque muitas das vezes você entra aqui falando com Deus, Deus, eu não quero, mas Deus está falando, não é você que quer. É o meu projeto que você está encaixado. A gente tem que entender isso, que quando nós se encaixamos no projeto do Senhor, a gente não quer, mas é Ele que manda, a gente só obedece.
Era melhor não ter conhecido, a Bíblia fala. Era melhor não ter encaixado nos projetos de Deus. Mas depois que você se encaixou nos projetos de Deus, Deus vai investir pesado em você. Ele põe ele de pé e agora ele derrama azeite. Deus está derramando azeite sobre a sua vida. Se a primeira unção que você investiu não deu certo, agora Deus está contigo. Por que tem que encher? Porque você vai ter que voltar a ungir. Oh, meu Deus! Meu Deus! Eu quero lembrar você que foi por causa de uma unção que ele se decepcionou. Agora Deus parece que leva ele para o mesmo lugar. Eu estou enchendo para tu ungir. Deus está falando literalmente, eu estou fazendo você voltar para aquele lugar de decepção. Porque quem escolheu foi você. Agora quem vai escolher? Então se eu escolhi, profeta, tu tem que ter azeite. Está entendendo porque ele está descendo azeite sobre a sua vida? Porque Deus vai fazer você voltar no lugar de decepção. Deus vai fazer você voltar naquele lugar que você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui de novo? Porque a primeira impressão não foi boa. O azeite que eu joguei aqui não foi bom. Aquele que eu confiei me decepcionou. Eu parei por causa disso e Deus está falando: não, eu estou fazendo você voltar. Porque aquele que eu escolhi, não vai te decepcionar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou sentindo o cheiro do azeite. Tem pessoas aqui que precisam ser cheias desse azeite. Ele fala claramente, já é 9 horas, meus irmãos, me dá mais 5 minutos aí, no máximo, para mais. O azeite desce. Olha o que Deus fala para ele. Até quando terá dó de Saul, que eu tenho rejeitado. Levanta, ele levantou. Enche teu vaso de azeite. Ele encheu. E agora? Ele agora vem. Agora vem. Por que vim? Deus está literalmente tirando ele do lugar de desânimo, de tristeza. Lugar que ele ficava choroso. Deus está falando: eu estou te tirando desse lugar hoje. É tão interessante, eu sei que vocês já escutaram isso. Quando fala vem, quer dizer que Deus já está lá. Cara, isso é loucura, mano. Deus está literalmente: vem, porque você tem azeite agora. Porque Deus não chamou antes de o azeite cair? Porque Deus não fala com pessoas com vasos vazios. Deus só... Cara, você não está entendendo o que eu estou falando. Se Deus está enchendo o seu azeite hoje, é porque Deus já está lá no propósito. Se Deus está enchendo o seu azeite hoje, é porque Ele está falando: ei, você não sabe, mas eu já tenho preparado, já está pronto. Eu só quero que tu venha. Essa palavra vinha literalmente caminhar. Quem está entendendo, diga amém. Deus está falando: você parou por decepção, eu te enchi hoje para você caminhar. Para onde? Para o propósito. Samuel, finaliza. Samuel chega na casa de quem? Jessé. A gente conhece a história, então não preciso muito. Ele fala literalmente: eu vi ungindo dos seus filhos. Eu gosto de falar isso porque ele estava decepcionado, falando que não vai ungir mais ninguém.
Mas quando ele chega no propósito que Deus quer, oh, aleluia. Ele já está falando para Jessé, eu vim ungir. Oh, você não está entendendo o que eu estou falando? Você falou que ia abandonar e largar. Não quero mais, não vou ungir. Mas quando você começa a seguir o propósito do Senhor, cara, crente cheio, meu Deus. Ele chega no lugar e já chega com a consciência falando, eu vim ungir um dos seus filhos para ser rei. Oh, oh. Eu fico imaginando a mente de Jessé falando, poxa, a gente não deposita muita confiança mais não, porque o último está decepcionando. O texto vai dizer claramente que começa a passar os filhos de Jessé. Aí vem um com os nomes bonitos, gosto de falar isso, para botar nas crianças. Criança vindo aí, ó. Se quiser um nome bonito, pode ir lá nos filhos de Jessé. Tem lá um nome. Tem uns nomes lá para botar nas crianças, tá confuso em nome, né? Não faça igual minha mãe, não abra a Bíblia. O nome que cair, Deus, é o que o Senhor. Vai que cai Naum, Abacuque, Ageu. Naum, vem cá. Sofonias. O problema é colocar nas epístolas também. Aos Gálatas, vem cá. É o Efésios. Eu, caraca, cidade grega. É chique, né? Não faça, irmão. Vai lá em Jessé, que é melhor. Lá em Jessé. A Bíblia vai falar que começa a passar. Claro, o primeiro a Bíblia fala que Deus rejeita. O segundo não é este. O terceiro não é este. O quarto não é este. O quinto não é este. O sexto não é este. Acabou. Eu não gosto de falar essas coisas, mas é complicado, só para deixar cucado na mente. O primeiro, Deus rejeita. Os outros filhos, Deus simplesmente fala para Samuel, não é este. Por que Deus rejeitou o primeiro? O texto vai explicar por quê. Depois vocês dão uma lida lá. Coração altivo. Ele era muito idêntico com Saul. Perceba que por isso que Jessé coloca ele. As características, se eu não me engano, Elimeleque, eu não sei o nome dele. As características, Eliabe, eu estou confundindo. Eliabe, perdão, era o segundo que era Elimeleque, sei lá. Abinadab. Olha só, as características eram muito próximas. Então, se as características são muito próximas, é literalmente isso que tu trouxe. Então, eles eram idênticos. Se eram idênticos, se um for rejeitado, o outro também será rejeitado. Há um perigo de ser igual ao outro. Por isso que eu não queria falar isso, porque já foi falado. Há um perigo de ser igual ao outro. Deus nunca te chamou para ser igual a ninguém. Eu costumo fazer isso. Quem tem polegar aí? Faz assim. Isso. Agora olha aí, vê se essa digital é muito parecida ou é igual ao que está do teu lado. Não é, né? A sua digital é sua, não é? Por quê? Porque Deus não te fez igual a ninguém. Você é você. Mas sendo que eles eram muito próximos, muito igual, então Deus rejeitou um, rejeita o outro. Olha o problema de ser igual ao outro. Talvez aquele seja rejeitado e o teu ministério também será. A Bíblia vai falar, e aqui eu finalizo. Acabaram-se os mancebos? Não, falta um. Onde está? Apacentando as ovelhas. O texto fala claramente que pede para ele voltar, né? Voltar não, né? Pede para ir buscá-lo, né? Quando ele chega na casa, há um banquete, né? Davi entra meio preocupado, né? Nunca me chamaram para almoçar? Porque agora eu estou chegando cedo na casa. Eu fico imaginando Davi chegando e olhando para Samuel e falando, caraca, é o meu ídolo. Esse cara é o caraca. Tenho todos os DVD dele. Oh. Você está pensando quem vai te ungir é a pessoa pequena?
Você vai ter encontro com pessoas que você literalmente considera em seu coração. Eu estou falando que a mesa que estava preparada é mesa para sentar pessoas grandes. E Deus literalmente está falando, eu vou fazer você se assentar lá. Quando tu chegar, tu vai bater de frente com aquela pessoa que tu mais admira. E é essa pessoa que vai te exaltar na frente dos irmãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem coisas que Deus quer fazer aqui neste lugar. Deus vai exaltar pessoas aqui, que muitas das vezes está no anonimato escondido. Mas não é porque está no anonimato e escondido que significa que a presença de Deus já não achou ele. Deus te achou no meio das malhadas, no meio das ovelhas. Deus te achou. Pensas tu que está escondida naquele lugar? Não está. Não está. Deus te separou naquele lugar. Porque quando vier te chamar de novo, você vai ver que quando tu chegar na presença, vai ter uma mesa. Davi chega e vê a mesa. Ele vê aquela pessoa que ele admira. E aquele com óleo na mão e falando, vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio. Vem pro meio, vem pro meio. A Bíblia fala que foi no meio dos seus irmãos. Vem pro meio. Porque todos na mente estão falando, certamente vai ser rejeitado. Porque todos foram rejeitados, ele também vai ser rejeitado. Mas sendo que quando Samuel olha, a Bíblia fala que nem Samuel acreditava, porque ele estava sentado, Samuel. A Bíblia fala, levanta-te, porque este mesmo é. Não acreditam, mas Deus está falando, é este. Deus vai te colocar no meio. Olha só onde Davi está entrando, no meio. Eu sempre falei sobre meio na Bíblia, que meio é um lugar especial. É um lugar onde Deus manifesta. Perceba que os barquinhos daqueles discípulos foi parar no meio daquele caminho. Daquele mar, né? Os ventos assolaram. Quando eles começaram a clamar, quem aparece? Jesus. Aonde? No meio daquele problema. Abacuque vai fazer uma oração, né? Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Para você ver que meio é tão forte. Meio é tão forte que Jesus, quando foi crucificado, as informações originais vão falar que ia ser crucificado sozinho. Mas Deus lá do céu, não, sozinho não. Bota dois, um de cada lado. A minha presença tem que estar no meio. Então Deus está te trazendo para onde? Para o meio. Aonde ficava o meio no templo? Aonde lá no lugar santo do santo? Aonde ficava no meio, Marquinhos? Era o quê? A presença. A arca da aliança ficava no meio. Então quando Samuel chama Davi para o meio, ele não está simplesmente querendo exaltar para que todos possam ver. Não, mas está chamando ele para a presença. Então vem para o meio, vem para a presença. Porque é na presença que o óleo vai descer. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Talvez você veio aqui desmotivado e triste e abatido, e Deus está falando, todos estão longe, estão até comemorando os dias dos pais em outro lugar, mas você veio para o meio. E por causa que você está no meio, a unção já começou a descer sobre a sua vida. A Bíblia fala que quando começou a descer sobre a vida de Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Se prepara que o Espírito Santo vai se apoderar da tua vida hoje. Vai se apoderar da tua vida hoje. Perceba que depois que o Espírito entra dentro dele, lá na frente Davi vai começar a ter algumas experiências. Lá onde ele cuida das ovelhas, qual é a experiência? Se levantou o urso, se levantou o leão. Eu peguei a barba do leão, joguei ele no chão e falava, não toca no cordeiro, porque o cordeiro é meu. Quem tem a presença joga leão no chão. Quem tem a presença joga urso no chão, mas não deixa tocar nas ovelhas.
É a presença. A presença muda a vida de Davi. Muda a história de Davi. A presença vai mudar a sua história. A partir de hoje, pode marcar o dia de hoje, Dia dos Pais. 8 de agosto de 2021. Você vai ver a sua história mudar a partir de hoje. A presença que está neste lugar é uma presença que está ungindo vida. E o Espírito já começou a Meu Deus, olha aí como Deus já começou a mexer dentro de lares. É a presença. É a presença. Cara, eu vejo, irmão, eu vou ter que entregar o que eu estou vendo. Eu vejo o Espírito Santo numa forma de um homem de branco. E ele está entrando dentro de um lar e tem um leão lá. Olha como é que ele ruge. Olha como é que ele afronta. Olha como é que ele toca. Mas Deus hoje pega ele pela barba. Está jogando ele no chão e está falando: não vai tocar mais. Não vai. É hoje. Eu estou falando que é a partir de hoje. É presença. É presença. É a presença. Ela vai se apoderar da tua vida. Vai se apoderar do seu coração. Se apoderou de Davi. E é lindo porque o texto termina assim mesmo falando: então Samuel volta a Ramá. Quando ele saiu de Ramá, ele estava perturbado, triste, não querendo mais. Mas agora está alegre, feliz, voltando para Ramá. É o que eu quero falar contigo e finalizo nesta mensagem. Talvez você entrou aqui triste, oh, aleluia. Mas hoje você vai voltar para Ramá diferente. A alegria do Senhor ainda continua sendo a nossa força. Hoje você vai voltar de uma forma diferente. Quanto entende isso, diga amém. Quanto entende isso, diga amém. Entende o que o Espírito Santo está fazendo neste lugar. Deus te honra. Deus vai te levantar no meio dos seus. Poxa Deus, a hora, Deus. Deus vai te levantar no meio dos seus. Deixa eu orar pela sua vida. Eu queria que ficasse de pé, meu irmão. Desculpa pelo horário. Deus vai te honrar no meio dos seus. Deus manda falar, Deus vai te honrar no meio dos seus. Tem uma, olha só como é que tem coração aqui, ó. Coração que precisa de uma exaltação. E Deus está falando: Deus vai te exaltar no meio dos seus. É no meio da tua casa. É no meio dos seus. Você chegou aqui falando: Deus, eu preciso de uma exaltação. Deus já chegou neste lugar. E está falando: vem. Está na hora de você mudar o seu destino, a sua mentalidade, literalmente os seus princípios, porque Deus hoje possui a sua mente e o seu coração, e a partir deste momento vai ser diferente. Se você entende isso, não quero nem que tu levante a mão para o céu, põe a mão no seu coração. Tem corações aqui desejosos da presença. Tem pessoas aqui que literalmente sentem saudade da presença. E hoje o Senhor está falando contigo na intimidade. Não se espante no que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Você vai ver que a partir deste momento, as coisas que pareciam ser convictas na tua mente, hoje o Senhor vai começar a embaralhar e vai falar:
vai começar a ser do meu jeito, da minha vontade, e você verá a exaltação chegando na tua vida. Se prepara que as portas já começaram a se abrir. Bendito e eterno Deus Pai. Bendito eterno Deus Pai. Meu Deus, tem porta já, ó, escuta o barulho dela, vem abrindo aí, ó. É a presença de Deus que faz essas coisas. Hoje o Senhor vai se apoderar de vidas aqui, ó. Olha como é que já começou. Olha só, ó, não está sozinho nesta guerra. Deus manda avisar desta forma: tu não está sozinho, nunca te abandonei, nunca. Eu sempre estive contigo. Não é que eu não falo que significa que eu não estou presente. Muitas das vezes no silêncio eu estou agindo e você não percebe. Eu não te deixei só nessa batalha. Deus, em nome de Jesus Cristo, continua, Senhor Deus, trabalhando em cada coração, em cada vida. Sabemos, Senhor Deus, que precisamos de Ti, Pai. Senhor Deus, porque sem a Tua presença nós não conseguimos fazer nada. Então, Senhor Deus, assim como Samuel ungiu a vida de Davi, e o Espírito de Deus, Senhor, se apoderou da vida de Davi, Senhor Deus, derrama o Seu óleo sobre as nossas vidas, se apodera da nossa vida, da nossa casa, Senhor Deus, entregamos a Ti tudo, Pai, porque sabemos que de Ti sai sempre as perfeita adoração. Senhor Deus, entrego, Senhor Deus, os nossos corações em Tuas mãos. Senhor Deus, olha a alegria brotando. Oh, aleluia! Vai voltar diferente para Ramá. Vai voltar diferente para Ramá. Abandarassura, abandaraceia. Deus, continua, Senhor Deus, movimentando o Teu poder no meio de nós, Senhor Deus, e entrego cada coração aos Seus cuidados em Tuas mãos, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém e amém.